Pois é, Mulher Rei é um filme onde o trailer e o hype são maiores e melhores do que um filme em si, infelizmente. Tô triste, não tô feliz. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para a crítica com spoiler de Mulher Rei. Simbora! We are the spear of victory! We are the blade of freedom! We are the home! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que algum outro homem branco, que não eu, estrague tudo, deixa seu like maroto, se inscreva no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações. E se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal no YouTube, passa lá para prestigiar, que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoilers. Contém spoilers e também, eventualmente, um barulho de obra chato que tá aqui no fundo. Mas enfim, fazer o quê? Editor, coloca a carinha dela aqui, Gina Prince Brotherwood, que é a diretora aqui de Mulher Rei, que também foi diretora lá do Old Guard na Netflix com a Charlize Theron. Viu esse filme? Então, é um filme que tem similaridade. Na pesquisa eu comecei a perceber isso e falei, entendi. É um filme quase, né? Quase. Tem ali uns momentos de ação, tem momentos de drama, tem algum equilíbrio, mas ao mesmo tempo desequilíbrio, cria uma barriga ali no meio. Enfim, é um filme do quase. Você quer gostar, você quer torcer, mas o filme não ajuda, cara. O filme, infelizmente, não ajuda. E não é só assim problema de direção, é também um problema de roteiro, revisionismo histórico, mas calma. Calma mesmo. Inclusive, pra mim, esse homem branco sem lugar de fala, é preciso tratar aqui de um assunto importante que ficou talvez um pouco diluído, sutil demais na minha análise, e aí eu vou colocar isso aqui já logo no início, esse adendo, que é o seguinte: é importante tratar aqui, em Mulher Rei, em todas as obras análogas, como por exemplo Pantera Negra e etc., é preciso tratar aqui do conceito de racismo epistemológico. Sim, racismo epistemológico. A gente ouve muito falar, né, de racismo estrutural, racismo institucional, no caso da instituição Hollywood e tudo mais, vou falar disso mais adiante, mas o racismo epistemológico nos diz, basicamente, caso você não saiba, a ideia de que o colonizador, o homem branco, coloniza não só em termos físicos, mas também coloniza e domina e apaga em termos culturais, em termos narrativos, em termos de ciência e produção de saberes. Essa ideia de racismo epistêmico, por exemplo, é usada na crítica que se faz ao nascimento da filosofia ocidental branca, né? Platão, Aristóteles, e já faz um contraponto à ideia de uma filosofia negra, africana, egípcia, que teria sido inspiração, ou até, alguns dizem, roubo por parte dos gregos, por parte de Sócrates, Platão e etc., dessa filosofia majoritariamente negra, né, do Egito, ali do norte da África e tudo mais. Então, assim, racismo epistêmico é um assunto muito importante aqui para tratar em Mulher Rei, por conta dessa ideia de que não havia ciência, não havia dinastia, não havia organização política, eram todos aborígenes, selvagens e tudo mais. Essa ideia, então, é importante trazer a ideia de racismo epistemológico e como o filme em si resgata ou confronta essa ideia. E aí eu trago um outro conceito, que é uma narrativa decolonial, de prefixo de negação, colonial, obviamente. Mulher Rei é uma narrativa decolonial. Conta a história a partir dos dominados, conta a história a partir dos perdedores e traz e tem um valor em si mesmo muito grande só por esses dois aspectos. A questão de você trabalhar a ideia desse racismo epistêmico e uma narrativa em si decolonial. Beleza? Agora eu entendi! E por último, nesse adendo que já tá até ficando grande, não dá, é uma falsa analogia você fazer uma comparação entre a escravização feita pelo homem branco, pelo colonizador, imperialista, etc., da escravização feita em termos tribais, culturais, ancestrais. É muito, muito diferente. Não é a ideia de que lá em Daomé chegava ali, quer um escravo aqui? Como quem vende bala no sinal. Olha, tô aqui vendendo pessoa, vou vender aqui meu povo e vou vender aqui outro povo. Não, não é isso, né? Foi uma estratégia dos portugueses, sobretudo aqui no Brasil, de observar a cultura de guerra de alguns povos, observar que alguns povos faziam os outros vencidos, né, de escravos, e usar dessa cultura de guerra e essa cultura de escravização dentro de um contexto cultural para fomentar batalhas e disputas internas, algo que é mostrado aqui em Mulher Rei. Então, não vem com essa não de que os pretos se escravizavam e blá 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 blá. Não, não é isso. É uma outra perspectiva, é uma outra base, beleza? Tá claro? Então, bora lá rodar pro vídeo. Vou usar aqui minha colinha. Primeiro eu quero falar do elenco. Sim, do elenco. Tem a maravilhosa Viola Davis. Viola Davis também é produtora executiva, veio aqui no Brasil, se esbaldou aqui no Brasil. Coloca aí, editor, a Viola Davis. Eu acho que ela não ia embora do Brasil, essa maravilhosa, linda, cheirosa, gostosa. Olha ela aí que beleza, olha só.
Viola Davis tá bem no filme, não tá no melhor. Talvez porque o roteiro não ajuda. Ou ela é uma guerreira fria e, digamos assim, forte e meticulosa e quase sem alma e sem coração, como são os personagens que geralmente ela faz, ora cai pro melodrama. Não ficou muito bem equilibrado. Viola Davis já fez personagens melhores e na tentativa de dar camada aqui pra Nanisca, eu acho que ficou talvez mal equilibrado, mais no roteiro do que na própria atuação, mas não tá bem aqui. E aí o elenco também de apoio, de suporte, também não, mas o elenco brilha com e para o filme aqui. E aí eu queria chamar um destaque, assim, que pra mim foi uma grande surpresa, além de muita gente da equipe sul-africana, o filme foi todo filmado na África do Sul, a ideia de empregabilidade, isso é muito potente, isso é muito forte, assim, aliás, quem sou eu, homem branco, pra falar de como esse filme vai bater e vai tocar, mas eu suponho que, eventualmente, aqui Mulher Rei não vai ter nem um terço do impacto que foi, por exemplo, Pantera Negra, que, aliás, aqui Mulher Rei só existe porque existiu antes Ryan Coogler, Pantera Negra e etc. Não acho que vai ter o mesmo impacto. Diga você aí, homem preto, mulher preta, o que você achou? Bota aí nos comentários, beleza? Já deixa aí pra gente poder ter um parâmetro aí. E continuando nas atuações, quero falar da verdadeira protagonista. Sim, você sabe, e eu sei que é a Naui, a personagem Naui, da Thuso Mbedu, que é a atriz sul-africana, muito boa atriz, segura muito bem na parte em que ela tá ali na batalha, na guerra, e entre romance, medo, insegurança, parecer uma criança, uma jovem insegura, e ao mesmo tempo também uma mulher potente e forte como guerreira. Cara, ela convence muito bem, mas assim, os meus destaques vão para as duas protagonistas, ou melhor, olha aí o protagonista, para as duas coadjuvantes aqui, a maravilhosa Lashana Lynch. Lashana Lynch, que foi o 007 no último filme de 007, inicia o filme ali com a sua fisicalidade, mas sem um roteiro que permitisse a sua atuação brilhar. E aqui ela tem comédia, aqui ela tem carisma, aqui ela tem potência, então Lashana Lynch tá linda, maravilhosa. E outra que faz a parte ali da guerreira junto com o lado místico, né, com o lado xamânico, digamos assim, que é a Sheila Atin. A Sheila Atin faz aí a Menza. A Menza é um personagem assim maravilhoso, ela vai costurando, né, a história e ela passa de alguma forma por todos e todas. E que potência, né? Ela visualmente assim, quando tá gritando, quando tá na guerra, cara, é assustadoramente lindo e maravilhoso. Então assim, o elenco dessas mulheres pretas maravilhosas ajuda muito a contar essa história e ajuda a trazer um carisma que eventualmente o roteiro, os anacronismos e tal, talvez não tenham em si mesmo, como roteiro, como a obra escrita e adaptada. E o elenco ajuda a trazer uma potência a mais pro filme e aí dá uma equilibrada pra cima nesse sentido. Dá pra entender a ideia? Bom, falando dos rapazes, John Boyega, sempre maravilhoso, tá muito bem fazendo esse Rei Genzo, tá bem, tem uma elegância, tem uma sabedoria, ele transpira essa sabedoria e ao mesmo tempo essa deferência à Nanisca, ao feminino e às tradições. Mas aí tem o problema, né? Os portugueses, os brasileiros, né? Cara, o que faz o Francisco Félix de Souza, salvo engano, que é uma referência ao brasileiro, salvo engano, Francisco Félix de Souza, editor, corrija aí, é o filho ou sobrinho do Ralph Fiennes, que é aquele mais branquinho. E ele, surpreendentemente, os dois são britânicos, né? Mas ele tem até um melhor sotaque do português de Portugal, falando ali no início do filme, acho que tem... E, cara, mas é muito estranho, é muito bizarro. Isso diz um pouco, talvez, da falta de cuidado e carinho, ou talvez uma visão muito romântica, ou querer contar uma história que não é verdadeira, né? O reino, ele nunca deixou de traficar escravos, isso você sabe, já deve ter visto no YouTube e tal. Tem uma violência, uma fisicalidade muito maior com relação às guerras tribais. Gosto dessa ideia de focar nas guerras tribais e não só na coisa do colonizador, do homem branco como vilão e tudo mais, mas o filme ele tenta de alguma forma fazer um revisionismo histórico que contradiz um pouco como ele se vende, né? Ele se vende como um épico de guerra. E aí você tem dois filmes aqui na mão. Você tem um filme de ação e você tem um épico histórico. Como épico histórico, ele fracassa miseravelmente, porque é muito anacronismo, é muito revisionismo, é muito romantismo. Não no sentido do romance que tem ali entre a Nau e o colonizador, o escravocrata bonzinho. Que coisa esquisita também, aliás, diga-se de passagem, né? Não é nem nesse sentido, não. Mas assim, eventualmente é olhar pro passado da tribo, dessas mulheres guerreiras, dessas Ogodie, como com um olhar romântico. E isso talvez tenha poluído um pouco a visão que se deveria ou que se poderia passar na história. O reino fica um pouco até mágico e místico, menos sujo, né? Menos
incrível, menos visceral, as cores, as tintas, as paletas, é tudo muito limpo, né? Muito esterilizado. Podia ter mais brutalidade, inclusive cadê o sangue? Onde está o sangue? Onde está a violência? Mas aqui eu acho que eu tenho que fazer um parênteses para uma concessão que o filme deve ter tido que fazer com relação à penetração no mercado. Você deve ter tido que adaptar um pouco a história, botar um pouco de romance, suavizar aqui, suavizar ali, tirar um pouco do sangue para poder ir para os grandes cinemas, fazer um circuito maior. Eu entendo isso, mas eu acho que se sacrificou demais o caráter histórico de uma tribo que realmente existiu, de mulheres que realmente guerreiras que realmente existiram, e aí você fica eventualmente panfletário, coisa que eu tenho certeza que o filme não quis ser, mas acabou enfraquecendo o roteiro, que horas tem um drama, um melodrama ali, como eu falei da Naui, que pra mim fica melodramático, assim como é a revelação dela ser filha da Nanisca e tudo mais, e os planos, as batalhas, são assim, às vezes não verossímeis, né? Vou dar aqui um exemplo pra não dizer que eu tô sendo muito chato. Eventualmente eu tô, né? Quem é esse homem branco falando? Qual o lugar de fala que ele tem? Nenhum. Mas enfim, falando de lógica do roteiro, o plano de fazer dos formigueiros lugares como bombas, né? Com a pólvora ali, aí você tem um plano dessa tribo opositora dos vilões vindo, aliás, tem que ter um vilão, né? Aquele que é o vilão, que personifica o vilão, que tem um passado da Nanisca, uma coisa bem vilanesca, bem maniqueísta, mas enfim, tem lá eles vindo, aí depois você corta pra tendo uma ideia, parece que passa 1-2 dias fazendo aqueles cupinzeiros com pólvora e o pessoal do mal que vai acampar, acampa justamente onde eles colocaram as armadilhas. Por que, Thiago? Por que, Libário? Porque o roteiro quis. E assim, são pessoas, tribos e nativos que têm noção que estão vendo vários cupinzeiros meio estranhos, diga-se de passagem, e sem cupins. Não é estranho? Eu acho estranho. Você não acharia estranho? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então tem essas coisinhas assim, vários pontinhos desses, sabe? Que foram me tirando um pouco do filme, tem uma barriguinha ali no meio e tal. E eu tava lá, vamos lá filme, eu quero gostar, vamos lá, vamos nessa. Olha essa música. Aí a música que entra é meio nada a ver na hora da batalha. Cadê? Faltou um tambor, faltou um atabaque, faltou um apelo afro mais forte, como é eventualmente em Pantera Negra e tal. Quando você tem uma batida de hip hop com atabaque, eu acho que não cabe aqui o hip hop nem nada moderno, algo que soa um pouco aqui, sobretudo nessa batalha que eu tô falando, né, dos cupinzeiros e tal, que felizmente é de dia, não é à noite, mas a ação é meio truncada, a montagem é meio blocada de um jeito confuso, passagem de tempo, além dos fatos históricos. Mas aí tem um outro mais. O filme vale mais pela sua existência e pela sua resistência do que como filme em si, né? É aquele filme em que o debate é maior e melhor do que a própria obra. Até discutir historicamente as questões, até discutir o papel da mulher na política. Não por acaso, ontem, né, domingo, esse vídeo está saindo na segunda, a gente teve eleições no Brasil. Não por acaso as mulheres pretas protestantes periféricas foram aquelas que, se Deus quiser, decidiram ajudar a decidir para tirar esse pústula, esse câncer que tá no Brasil, que é o Bolsonaro. Então é interessante você ter essa história que, no final das contas, a Nanisca é uma mãe preta. Eu gosto disso. Eu acho isso potente. Eu acho que isso eleva o grau do filme. É uma mãe preta, no final das contas, tentando lutar, tentando proteger seu povo, proteger sua cria, deixando um legado. Isso é potente. Isso é, de alguma forma, dá pra gente relevar essas questões, até por conta do próprio revisionismo histórico que os mitos de origem, que o homem branco, que a indústria do cinema fez com relação ao próprio imperialismo, ao próprio colonialismo, à violência do homem branco. Tem muito revisionismo, tem muita mentira, tem muita falácia, então dá pra relevar o que foi feito aqui em Mulher Rei em alguma medida, mas não na sua totalidade. É um filme que vale muito a pena ser visto, mas tem algumas inconsistências, tanto de roteiro quanto de direção e anacronismos históricos que, se você for pesquisar, soa mal e enfraquece uma obra que não precisava ser enfraquecida. Ela podia ser o que é, o que foi historicamente e também dramaturgicamente. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Mulher Rei é nota 7. É um elenco potente, é uma história também muito potente, mas é um filme que fica se equilibrando ali entre agradar mercado, produtores, etc. E eu acho que faz algumas concessões e alguns anacronismos em excesso, mas é sim uma experiência que vale muito a pena ser visto e ser prestigiada no cinema. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.